e, portanto, foram os trabalhadores da Duncan que decidiram assumir este percurso que vocês estão a assumir. E digo isto por uma razão. Digo isto exatamente para fazer a ligação àquilo que o Rui estava a dizer. Está aí em cima da mesa uma questão que é central na vida de todos nós, na vida dos trabalhadores, que é o direito àquilo que vocês hoje aqui estão a fazer. É o direito de cada um de nós, de cada trabalhador, ter a oportunidade de dizer à empresa, àqueles que mais têm, àqueles que com tudo controlam, dizer que eu sou a parte central e é fundamental de qualquer empresa, de qualquer local de trabalho. Por isso, se eu hoje estou em luta, a empresa está fechada. A greve é a oportunidade de cada trabalhador dizer que sem mim tudo para, que sou eu a parte fundamental da empresa. E vocês ouviram, há uns meses atrás, na altura, foi em maio, quando foi a campanha eleitoral, vocês ouviram o Governo dizer, por causa de uma luta dos trabalhadores da CP, que teve um impacto de emissão enorme, uma dimensão enorme, o Governo vir dizer que o direito de uns à greve não pode limitar o direito dos outros a terem que se deslocar, a terem direito a vários serviços. Mas quero-vos dizer uma coisa que é importante sobre o direito à greve, sobre aquilo que vocês hoje estão aqui a fazer. Os mesmos que vieram dizer que a greve de uns não pode ter impacto na vida dos outros, são os mesmos que não se preocuparam em nenhum momento de perguntar a razão, o porquê daqueles trabalhadores estarem em greve. Aquilo que eles estão a fazer e aquilo que eles disseram na altura para agora virem atacar o direito à greve é exatamente com o objetivo não de responder aos problemas dos trabalhadores, mas sim de responder aos problemas das empresas. Quem decidiu fazer a greve em maio da CP foram, tal como vocês, os trabalhadores da CP. Foram aqueles trabalhadores que, em plenário, decidiram o momento, a forma e a maneira como iam lutar. Vocês são trabalhadores como todos nós que estamos aqui. Não há nenhum de vós que esteja aqui hoje fazendo greve, assumindo o dia de greve, perdendo um dia de salário. Não há nenhum de vós que esteja aqui e que tenha sido conduzido para aqui, não sentisse e não sinta a razão e a justeza da luta que vos traz à rua. Portanto, como em maio aqueles trabalhadores da CP decidiram fazer a greve, é a mesma forma que vos traz hoje a fazer este dia de luta por aquilo que vocês acham e entendem ser justo. E por isso dizer-vos uma coisa. Uma das matérias que o Rui estava aqui a dizer, não vamos falar aqui das 100 matérias, era o que nos faltava, mas dizer-vos o seguinte, uma das coisas que está lá é a limitação do direito à greve. É limitar o direito à greve. E limitar o direito à greve no sentido de aumentar os serviços mínimos a mais empresas e mais setores. E calha que nem ginja. Vocês sabem qual é o setor que eles agora querem incluir nas empresas que têm que prestar serviços mínimos quando fazem greve? É exatamente o vosso setor. É o setor da alimentação. Está lá. Eles alargam os serviços mínimos para 3 novos setores. O setor social, segurança e vigilância e o setor da alimentação. Vocês, aquilo que se passa, aquilo que é a vossa decisão de lutar pelos vossos direitos, alguma vez a confirmar-se esta nova legislação, aquilo que eles querem, este pacote laboral, é que vocês amanhã, quando fossem decidir fazer greve, a empresa tinha todo o direito de decretar serviços mínimos para substituir os trabalhadores, para ter o mínimo impacto a luta que vocês têm na empresa e no local de trabalho. Outra das razões que queria colocar aqui. Vocês estão aqui hoje na luta pelo aumento do salário. Há bocado estava a falar com o Rui estava a dizer que vocês recebem e levam para casa pouco mais de 2 euros acima do salário mínimo. Vou-vos dar aqui algumas estatísticas. Este salário mínimo mesmo. Então vou-vos dar aqui alguns números. No nosso país, nós somos 5 milhões de trabalhadores. Somos 5 milhões de trabalhadores. Destes 5 milhões, nós temos 800 mil trabalhadores, 800 mil que levam para casa o salário mínimo nacional. 870 euros. Destes 5 milhões, nós temos 2 milhões e 400 mil trabalhadores, 2 milhões e 400 mil trabalhadores que ganham menos de 1000 euros por mês. É esta a realidade do nosso país hoje.
E esta realidade, conforme o Luís estava a dizer, não é alheia às decisões políticas que são tomadas. Porque aqueles que dizem que não há dinheiro para nada, basta vocês olharem, por exemplo, para aquilo que foi a notícia da Galp a semana passada. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. A Galp, a semana passada, apresentou nos primeiros 9 meses deste ano, 973 milhões de euros de lucro. São mais de 100 milhões de lucros por mês nos primeiros 9 meses deste ano. Dinheiro não falta. O que falta é a justa distribuição daquilo que a gente produz. Dinheiro não falta, porque nós não vemos nenhum patrão a queixar-se de ter dinheiro para pagar a casa ou não. Nós não vemos nenhum patrão a queixar-se que o mês tem dias a mais para o dinheiro que ele leva para casa. Nós não vemos nenhum patrão a ter que fazer as contas se consegue pôr o filho na escola ou se não consegue pôr o filho na escola. Se consegue pagar a medicação ou se não consegue pagar a medicação. Se consegue pôr comida, atender aos filhos, pagar a creche, pagar o ar. Quantos de nós andamos aí à procura de um ar para aqueles que mais precisam, de um ar para aqueles que estiveram ao nosso lado a nossa vida toda e que precisam de uma ajuda neste momento, e aquilo que a gente encontra diariamente é a solução do setor privado, onde temos que pagar milhares de euros por mês. Quantos de nós não procuramos um infantário para pôr os nossos filhos com o magro salário que a gente tem, e aquilo que a gente encontra é sempre a mesma resposta, é a falta de resposta aos problemas concretos que a gente tem. Tudo na nossa vida são decisões políticas. Os salários são decisões políticas, a retirada de direitos são decisões políticas, e por isso nós temos que ter perfeitamente consciência disso. Vou-vos dar aqui mais uma nota daquilo que está, ainda vamos ser todos atropelados, vou-vos dar aqui uma nota de mais uma questão que está neste pacote laboral. Em 5 milhões de trabalhadores, como eu estava a dizer há pouco, em 5 milhões de trabalhadores, como eu estava a dizer há pouco, nós já hoje, com esta legislação que está em vigor, já hoje, em 5 milhões de trabalhadores, nós temos 1.300.000 trabalhadores com vínculos de trabalho precário. Já hoje, com a legislação em vigor, nós temos 54% dos nossos jovens com vínculos de trabalho precário. Uma das medidas que está aí em cima da mesa é tão simples quanto isto. Alargam os motivos justificativos para as empresas recorrerem à precariedade para poderem contratar um trabalhador com vínculo de trabalho precário. Vou-vos dar aqui um exemplo concreto. Qualquer empresa passa a poder contratar um trabalhador com vínculo de trabalho precário, desde que esse trabalhador nunca tenha tido um vínculo de trabalho efetivo. Vocês sabem o que é que isto quer dizer? Quer dizer que um jovem trabalhador que entra hoje para o mundo do trabalho pode encontrar à sua frente um contrato de trabalho a prazo, faz o contrato de trabalho a prazo, sai daquela empresa, vai procurar emprego para outro lado e pode estar nisto a vida toda sem ninguém à frente de colocar um contrato de trabalho efetivo. Vou-vos dar aqui um exemplo concreto. A Ministra do Trabalho veio dizer que o Código de Trabalho, as leis de trabalho, têm que se modernizar. Sobre a questão da modernização, dizemos o seguinte. Dizem eles que os jovens trabalhadores hoje não querem trabalho para a vida toda. Não querem o mesmo posto de trabalho para a vida toda. Até pode ser verdade. Aliás, eu acho que qualquer um de nós, eu falo por mim, quando iniciei a minha atividade, o meu trabalho, os primeiros anos da minha vida também foi procurar 2 postos de trabalho, 3 postos de trabalho diferentes. Mas agora deixo-vos aqui a pergunta. O que é que um vínculo de trabalho efetivo impede o trabalhador de amanhã estar à procura de trabalho efetivo? O que é que um vínculo de trabalho efetivo impede, seja cada um de nós, de hoje decidir estar aqui, sair e amanhã estar à procura do trabalho? Não impede nada. Não impede nada. A única questão que há de problema no vínculo de trabalho efetivo é que esse impede às empresas de despedir o trabalhador. O vínculo de trabalho efetivo é uma garantia de segurança para o trabalhador. E aquilo que eles querem não é que o trabalhador tenha essa segurança. É colocar à empresa a possibilidade da empresa poder despedir quando bem o entende e bem o apetece. E por último, vou-vos dar aqui um último exemplo relativamente ao pacote laboral que está em cima da mesa. É a facilitação dos despedimentos.
Uma das questões que está em cima da mesa é, vamos dar aqui um exemplo concreto. Um trabalhador que tenha um processo disciplinar. Hoje o trabalhador tem um processo disciplinar e pode recorrer da decisão do processo disciplinar. Pode apresentar testemunhos, pode seguir em frente e contestar o despedimento que a empresa está a libertar. Aquilo que o governo quer fazer é limitar logo ao trabalhador a hipótese do trabalhador se defender. O trabalhador passa a não poder indicar testemunhas da defesa do seu processo. E depois, logo aí, a empresa decide ou não, no final do processo disciplinar, o seu despedimento. E depois só resta uma solução ao trabalhador. É ir para o tribunal contestar o despedimento. Mas mesmo aí, eles conseguem colocar barreiras na defesa do trabalhador. O trabalhador vai para o tribunal tentar defender o seu posto de trabalho, mas para ir para o tribunal tem que pagar uma caução ao tribunal para poder valer os seus direitos. E mesmo levando o caso para a frente, mesmo o trabalhador ganhando o processo em tribunal, a empresa pode no fim dizer: calma, que a reintegração desse trabalhador é prejudicial para a empresa e nós não queremos a reintegração do trabalhador. Mesmo após a decisão do tribunal. Camaradas, isto é profundamente inconstitucional. Porque a Constituição da República defende o direito ao trabalho e proíbe o despedimento sem justa causa. Quer dizer isto, que se o trabalhador ganha o processo de despedimento em tribunal, é porque o seu despedimento é inválido, logo o trabalhador podia regressar ao seu posto de trabalho. Por isso eu deixo-vos aqui uma pergunta fácil. A quem é que interessa o aumento da precariedade do trabalho? A quem é que interessa a facilitação dos despedimentos? A quem é que interessa os baixos salários? Interessa a algum trabalhador? Interessa a algum de nós? Então, se não interessa a nenhum de nós, interessa a quem? E isto é o que está em causa naquilo que o Luís estava a dizer no dia da manhã. O que está em causa é que este governo e a ministra veio dizer, e nesta semana, vocês se estiverem atentos conseguiram ver, a ministra veio dizer que, independentemente de haver acordo ou não, isto é para andar para a frente. Foi em palavras da ministra. Independentemente de haver acordo ou não, isto é para andar para a frente. Ora, se eles acham que isto vai passar sem a luta dos trabalhadores, estão enganados. Porque isto é um profundo processo dos direitos de cada um de nós. Era aquilo que eu estava a dizer. Se nós não dermos combate, amanhã vamos levar com tudo isto em cima. E quem está à frente do governo do país neste momento, nós não podemos ter memória curta, quem está à frente do país neste momento somos mesmos que em 2012 retiraram salários, retiraram férias, retiraram feriados, roubaram reformas, retiraram direitos que ainda hoje muitos deles não foram recuperados. Nós não tínhamos memória curta. Não tínhamos memória curta sobre quem está lá, sobre aquilo que fizeram no passado e sobre aquilo que é a vontade daquilo que eles vão fazer agora. E por isso, um apelo muito grande. Amanhã é uma marcha nacional contra o pacote laboral que está em curso. Amanhã, como no passado foi, é mais um dia de afirmação de quem trabalha. Tudo aquilo que a gente tem na nossa vida é graças aos trabalhadores. E vamos dar aqui um exemplo do que está aí em cima da mesa. Um último exemplo, porque acho que é importante aqui nos transmitir. Eles vêm dizer que está em cima da mesa, está neste pacote laboral, o pagamento de subsídio de férias e subsídio de Natal e do décimos. E dizem que vão pagar o subsídio de Natal e o subsídio de férias e do décimos, partindo do princípio que isto é uma ajuda aos trabalhadores que aumenta o rendimento dos trabalhadores ao fim de mês. Eu vou-vos fazer uma pergunta e uma constatação. E algum de vocês que nega aquilo que eu vou dizer. Algum trabalhador, mas há algum trabalhador, se tiver um salário digno, um salário que lhe permite pagar a casa, pagar as despesas, ir ao cinema, ir almoçar fora, ter direito a uma vida digna, ter direito a uma vida livre, algum trabalhador que em algum momento vai optar, se não houver necessidade disso, vai optar pelo pagamento de subsídios de férias e Natal e do décimo. E nunca mais. Os trabalhadores que optarem pelo pagamento de subsídios de Natal e de subsídios de férias e do décimo, vai fazê-lo porque precisa de dinheiro. Porque o salário não chega. Porque os salários são uma miséria. Essa é que é a realidade. Vou-vos dar esta nota. Vocês, o Ian estava a dizer, procurem no Google. Eu vou usar aqui o desafio. Procurem no Google também.
vocês vão encontrar uma coisa gira. Quando o subsídio de férias e o subsídio de Natal foi implementado, fruto da luta dos trabalhadores, não existia subsídio de férias nem subsídio de Natal, procurem no Google. Quantos meses tinham o ano nessa altura? De certeza que vocês vão encontrar que o ano naquela altura só tinha 12 meses. Não tinha 14. Só tinha 12 quando foi implementado o subsídio de férias de Natal. Sabem porque é que eu vos digo isto? Porque quando se implementou o subsídio de férias de Natal, implementou-se com um objetivo concreto. Foi de permitir aos trabalhadores que naqueles 2 momentos do ano, os trabalhadores tivessem 2 momentos diferentes da sua vida. Que naqueles 2 momentos do ano, os trabalhadores pudessem viajar, pudessem estar com a família, pudessem dar uma prenda de Natal, pudessem ter uma comida melhor de Natal, pudessem viajar, ver o mundo, serem felizes naquele momento do ano. E aquilo que eles nos querem fazer é, à custa da pala dos salários de miséria que a gente ganha, à custa da miséria de salários que nós sofremos todos os meses do nosso trabalho, é dizer, então o melhor caminho é que abdicares desse teu direito de teres esses 2 meses do ano diferentes da tua vida, abdicas deles e passas a ter um rendimento um bocadinho maior durante os meses todos do ano. Isto é inadmissível. É inadmissível. Isto é de quem não vive no mundo de quem trabalha. Isto é de quem vive numa bolha à parte, num mundo à parte. É de quem não sabe o que é que custa a vida. Eles não sabem. Eles não sabem o que é ganhar o subsídio. Eles não sabem o que é que custa pagar uma casa. Eles não sabem o que é que custa a gente ter que lidar todos os dias com as dificuldades que a gente tem. Eu não costumo mudar isto, mas vou usar aqui um último exemplo. Vocês também me sentem e para vocês saberem que a gente está a falar, agora nós estamos a sentir. Ainda agora, tenho uma filha que terminou agora a universidade. Terminou a faculdade. Foi colocada a hipótese da opção que tinha que ter na vida. Fez o curso de Educação Social. Curso que ela adorava seguir. Adora crianças. Estagiou no infantário. Queria seguir. Aliás, quando ela acabou o estágio no infantário, chorou uma bebê de deixar os miúdos lá no infantário. Sabe onde é que ela está a trabalhar? Está a trabalhar na Caixa do Continente. É isto que é a realidade. É isto que é a realidade. Das duas, uma. Ou nós nos acostumamos à realidade, ou nós assumimos aquilo que somos. Somos a parte fundamental de tudo aquilo que mexe no país. Vocês estão cá fora, a empresa está fechada. Somos nós, trabalhadores, que vamos tudo a andar para a frente. E nós assumimos, como a maioria que somos trabalhadores, o caminho da luta e do combate àquilo que está a ser construído. Ou então, camaradas, não contem com a CGTP para patrocinar aquilo que está a ser construído. Porque nós isso não fazemos. São 55 anos, no passado dia 1 de outubro, 55 anos de vida. No passado dia 1 de outubro, 55 anos. Foi 55 anos sempre ao lado dos trabalhadores, como estamos aqui hoje ao vosso lado. E aquilo que a gente diz é que tudo aquilo que construímos ao longo dos 55 anos foi com a luta de quem trabalha. E por isso, o apelo. Amanhã participem e juntem-se a nós mais uma vez. Amanhã, às 14h30 em Saldanha, vamos dar voz à luta de quem trabalha. Obrigado a todos.